Fala, meu e-consagrado e minha e-consagrada, beleza? Vamos aqui dar o gabarito extraoficial do concurso da Prefeitura de Santana do Piauí no conteúdo de informática. Vamos para as questões agora. Então vamos iniciar aqui a correção, gabarito extraoficial de informática. Neste caso, o cargo vai ser de psicopedagogo, que eu creio que será para todos os cargos de nível superior. Então vamos lá. Linux é um sistema operacional presente também em alguns computadores pessoais. Desta maneira, assinale a alternativa que não é uma distribuição Linux. Então, nesse caso aqui, pessoal, você vai ver que Fedora, Debian, Ubuntu, OpenSUSE, entre outras, como por exemplo o Red Hat, o Mint, o Slackware, todos eles são distribuições Linux. Então, o gabarito aí será a letra E. Firefox é um navegador, então tá fora. Próximo. Na utilização do Word 2016 em sua configuração padrão, um usuário pressionou a tecla Insert do teclado. Esse procedimento irá o quê? Olha só, se você pressionar o Insert no Word, não vai acontecer nada. Então, o que é que você vai marcar? Vai marcar a letra B. À medida que você digita, todos os caracteres à direita do que você está digitando são movidos para liberar espaço para o novo texto, ou seja, eles vão ser afastados. Porque é o seguinte, o Insert você tem que habilitar essa função. Então vamos verificar aqui na configuração padrão. Vamos lá. Então veja aqui, eu estou na tela do Microsoft Word, digitei um texto, vou pressionar no teclado a tecla Insert. Eu vou deixar o meu cursor aqui, ó, entre a palavra convite e a palavra constante. Eu vou deixar ele próximo à palavra constante. Então tá aí, ó, ele está piscando, ó, esse é o cursor. Pressionei a tecla Insert, veja o que vai acontecer. Ó. Uma nova, veja que ele não reescreveu, porque a ideia do insert é reescrever. Ele simplesmente afastou, ele moveu o texto para a direita. Agora olha só, se eu quiser ativar a função do insert, eu devo configurar o seguinte, ó. Eu vou aqui em arquivo, opções, dentro da guia opções do Word, eu vou observar a função avançado. Eu clico em avançado, eu vou observar em opções de edição e vou procurar aqui a opção, ó, usar a tecla insert para controlar o modo de sobrescrever. Aí eu marco essa primeira opção e depois marco usar modo sobrescrever. Confirmo com OK. E agora, quando eu pressionar a tecla Insert, o que vai acontecer? Ó, vou clicar aqui antes da palavra nova. Vou digitar um novo texto. Veja que ele está sobrescrevendo o conteúdo, da onde o cursor está para a esquerda. Tranquilo? Então veja que ele está sobrescrevendo de onde o cursor está para a direita. Tranquilo? Então seria essa a ideia. Então vamos voltar aqui para a questão. Então verifica que nesse caso realmente será a letra B. A letra A só seria verdade se ele dissesse na questão que foi habilitada essa função e não na configuração padrão. Porque na configuração padrão eu necessito habilitar insert para que ele possa sobrescrever. Tá certo? Então, nesse caso, ó, à medida que você digita, todos os caracteres à direita do que você está digitando são movidos para liberar espaço para o novo texto. Ficou mal construído, né? Porque, na verdade, ele vai afastando o conteúdo, né, pessoal? Por padrão, ele vai afastando o conteúdo, ele não reescreve, ele simplesmente afasta o conteúdo para a direita, sem substituí-lo. Então, a mais ou menos interessante para essa questão seria a letra B. Próxima questão. É uma galeria de estilos de texto presente no Word 2016, em que você pode adicionar às suas publicações efeitos decorativos, como texto sombreado ou espelhado, refletido. O usuário também pode usar esse aplicativo para adicionar efeitos especiais de texto ao seu documento. Por exemplo, você pode alongar um texto, inclinar o texto, fazer com que o texto caiba em uma forma pré-definida ou aplicar um preenchimento de gradiente. A afirmativa faz referência a qual recurso no programa? Então você marcaria o quê? Marcaria o Word Art. Então quando você aciona o Word Art, você vai ter esse efeito. Observe aqui o que diz o suporte da Microsoft. Ó. Ferramenta Word Art. Então está aqui no Word Art, você vai perceber o seguinte. Ó. O Word Art é uma galeria de estilo de texto que você pode adicionar às suas publicações para criar efeitos decorativos. Tranquilo? Então ele tirou daqui essa questão. Então você marca aí a letra C, Word Art. Próxima, a utilização e funcionamento simultâneo de vários programas em um único processador é chamado de, você utiliza a expressão multitarefa. Então o funcionamento simultâneo de vários programas por um único processador é chamado de multitarefa.
Isso permite que um processador execute múltiplos processos ou programas ao mesmo tempo, alternando entre eles de forma rápida, dando a ilusão de execução simultânea. Então, gabarito aí você marca a letra B. Próxima questão. Uma das maneiras de melhorar a velocidade de acesso aos discos rígidos e reorganizar os dados para que os discos e as unidades possam funcionar de maneira mais eficiente, alinhando blocos em setores contínuos. Então veja só, quando você está no Windows, você vai perceber que existe uma função onde você pode otimizar e desfragmentar a unidade, onde você vai otimizar essa unidade para que você ganhe desempenho. Você vai juntar os fragmentos e aí você consegue, na hora da inicialização, trabalhar com essas informações de maneira contínua. Então você está desfragmentando, tirando os fragmentos. Então você vai fazer uma desfragmentação. Então o gabarito aí vai ser a letra D. A ação que descreve o processo de reorganizar os dados em discos rígidos para melhorar a velocidade de acesso e a eficiência é a desfragmentação. Isso envolve a reorganização dos blocos de dados em setores contínuos, reduzindo a fragmentação dos arquivos e permitindo o acesso mais rápido aos dados no disco rígido. Então, gabarito você marca a letra D. Próximo. A página principal, quando se acessa o endereço de internet por meio de um browser, de um navegador, é chamada de página inicial, em inglês, homepage. Então, se marca a letra A. Então, está aqui a página inicial do Instituto Vicente Nelson, o IVEN, e aí você está vendo que isso é a homepage deles. Gabarito, letra A. Próxima questão. A divisão do HD é uma técnica muito útil, especialmente em discos de grandes capacidades, como os de 500 GB e de 1 TB. Porém, essa prática é útil para qualquer tipo de disco e para qualquer perfil de usuário. Criar essas divisões nada mais é do que dividir o seu HD em duas ou mais partes lógicas. O nome dado a essa divisão chama-se o quê? Então você pega um HD grande e você vai particionar. Você vai fazer uma divisão do HD em partes. Consequentemente, você vai ter partes lógicas no teu disco. Então você tem um disco físico, ele vai ter partes lógicas. Consequentemente, você está particionando. Letra E. Próxima questão. São necessários e utilizados em computadores para melhorar a circulação de ar, de forma a melhorar a capacidade do equipamento em dissipar calor do ambiente. Ou seja, é um componente que extrai o calor do processador ou de outros chips de execução que geram calor, como um processador gráfico da placa de vídeo, uma GPU. Então você vai utilizar quem? Você vai utilizar o cooler. O cooler ele vai fazer justamente o quê? A melhora da circulação de ar e vai o quê? Dissipar calor do ambiente. Então você vai utilizar o cooler, letra B. Próxima. Um dos formatos de extensão que é orientado a multimídia, olha que interessante, ou arquivo orientado a streaming, que é a transmissão de dados diretamente da internet para o usuário, com execução em tempo real. Isso se deve ao fato de os arquivos com esta extensão não precisar ser previamente carregado para ser executado. Ele está falando de arquivos com a extensão OGG. Os arquivos OGG são orientados a multimídia e são usados frequentemente para streaming, permitindo a execução em tempo real sem a necessidade de serem completamente carregados antes de ser reproduzido. Eles são adequados para transmitir áudio, em alguns casos até vídeo pela internet. Então você marcaria a letra A. Próxima questão. Considere o sistema de arquivos. O sistema de arquivos é a forma de organizar o disco. Permite você copiar, permite você mover, permite você colar, permite você renomear, etc. O Windows 10 utiliza para a sua instalação padrão qual sistema de arquivos? Então ele utiliza o NTFS. O sistema de arquivos padrão utilizado pelo Windows 10 para a sua instalação é o NTFS, uma nova tecnologia de sistema de arquivos. O NTFS é um sistema de arquivos comumente usado nos sistemas operacionais Windows, devido à sua capacidade avançada de gerenciamento de arquivos, suporte a permissões de segurança mais robustas, entre outras funções como segurança avançada, criptografia de arquivos, compressão de arquivos e pastas, recuperação de dados, suporte a tamanho de arquivos e partição maiores, links simbólicos e suporte a metadados avançados. Então você marca aí a letra A. Então olha só, pessoal, a partir daqui são as questões de nível médio, fiscal, de tributo e outros cargos de nível médio. Vamos lá. Os equipamentos que permitem a entrada e saída de dados e informações de um computador são chamados de quê? Periféricos, letra A.
Existem os periféricos de entrada, como o teclado, periférico somente de saída, como o monitor convencional, e os periféricos de entrada e saída, como a impressora multifuncional. Então são os periféricos letra A. Próxima, a tecnologia que permite a comunicação de duas ou mais pessoas através de câmera de vídeo e uso de áudio conectados a um computador via internet. Recebe o nome de quê? Videoconferência, letra E. Próxima, assinale a alternativa que contém extensões de arquivos compactados. Então você vai ver que existe comumente as extensões RA e a extensão ZIP, letra E é o gabarito. Só que existem outras extensões, como 7-zip, tar, gzip, bz2, xz, targz, tarbz2, tarxz e o zipx. Todas essas são extensões de arquivos compactados. Então o gabarito é a letra A. Próxima questão. Usado para aplicar rapidamente a mesma formatação como cor, estilo de fonte e tamanho ou estilo de borda a várias partes de texto ou gráficos, com esse recurso representado por esse botão, o usuário pode copiar toda a formatação de um objeto e aplicá-lo a outro local. Então esse recurso chama-se o quê? Pincel de formatação. Quando você vai aqui na guia Página Inicial, no grupo Área de Transferência, você aciona aqui o pincel de formatação, que permite você copiar a aparência existente em um texto e aplicar em outro local do documento. Então, gabarito letra C. Próximo. É nele em que é feita a conexão física de rede, ADSL, cabo metálico, fibra óptica, etc., que vem da fiação externa. Sua função consiste originalmente em um dispositivo que converte sinal analógico para digital e vice-versa. Então ele está falando de quem aí? Do modem. O gabarito letra B. Falou em converter sinal analógico para digital e vice-versa é o modem. Próxima questão. O recurso presente também no Word 2016, que permite a criação de um lote de documentos personalizados para vários destinatários, que pode ser personalizado, onde os espaços reservados, chamados de campo de mesclagem, informam ao Word onde o documento deve incluir informações da fonte de dados. Assim, quando o documento estiver concluído, o mesmo gerará uma versão personalizada para cada nome na fonte de dados. O nome do recurso presente no Word 2016 que realiza essa função é... Ótima questão, viu, pessoal? Tá falando de quê? É o seguinte, imagina que você está aqui no Excel e você tem sua base de dados. Então vamos supor que você tem vários alunos aqui, vários nomes de alunos. E aí você quer mandar um e-mail personalizado ou mandar uma carta personalizada, alguma coisa do tipo. Então o que acontece? No Word, você vai ver que dentro de correspondências, você vai observar que existe um recurso chamado de mala direta. Dentro de mala direta, você vai poder fazer uma ligação na base de dados. Você coloca aqui, por exemplo, destinatário. Aí são vários destinatários. Então existe uma coisa chamada de campo de mesclagem. Ou seja, ele vai alternar a informação que está na base de dados no documento do Word e vai facilitar com que você envie o mesmo conteúdo para vários destinatários. Você vai perceber que no Word, quando você ativa, como eu falei para vocês, correspondências, você pode iniciar uma mala direta, um envelope, uma etiqueta, você pode mandar informações por e-mail individualizados. Então você vai iniciar essa mala direta, você vai selecionar seus destinatários, você vai buscar numa base de dados onde você pode já ter digitado anteriormente, ou você pode digitar do zero. E aí você vai poder inserir um campo de mesclagem. Ele vai alternar essa informação que está lá no banco de dados com o documento no Word, beleza? Então está aqui, por exemplo, a informação onde tem um campo de mesclagem aqui representando o aluno. Então ele vai permutar as informações que estão lá na base de dados, ou seja, ele vai buscar o nome real do aluno. João, Pedro, Maria, Bruno, etc. Tá bom? Então basicamente seria essa a ideia. Então você vai, por exemplo, visualizar as informações que estão ali, visualizar resultados. Aí você consegue ver o nome dos destinatários que ele buscou lá no banco de dados de origem. Tranquilo? Então isso aqui seria mala direta. Então olha só, você marcaria a letra A. Questão muito boa. Próxima questão. Qual das fórmulas do Excel apresentadas a seguir tem a mesma função da fórmula igual, parênteses, ele abriu parênteses, A2 mais B2 mais C2 mais D2, fechou parênteses, colocou a barra de divisão, dividiu por 4. Ele dividiu 4 valores, ou seja, ele fez a média. Observa que a fórmula tem que ser iniciada com o sinal de igualdade. Então já eliminaria a letra A, porque não tem o sinal de
igual. Então você eliminaria aqui letra A e B. Observa que não tem nada a ver a letra E, ficaria entre C e D, mas veja que a construção das duas são iguaizinhas. Então não tem distinção. Seria C e D o gabarito. Era para ele ter colocado aqui ponto e vírgula, mas ele colocou 2 pontos. Então essa questão vai ser anulada, porque tem 2 itens corretos, tá bom? A questão que foi colocada na prova, observa que está igualzinha a letra C e D. Ó. Então realmente iríamos solicitar a anulação dessa questão por haver 2 gabaritos, C e D. Então veja aqui, ó, quando você utiliza essa expressão, é porque ele quer calcular a média. Ó. Então está calculando aqui, ó, 4 endereços de células, dividindo por 4. Ó. No caso aqui eu estou somando 8 mais 4 mais 5 mais 6, divido por 4, deu 5,75. Observa que outra forma de expressar é como está na letra C e D, igual média de A2, 2 pontos, D2, até. Observa que dá o mesmo resultado. Ele queria na questão, pessoal, colocar, como está aqui, ele queria colocar o ponto e vírgula, mas ele não colocou. O ponto e vírgula, ele vai seccionar, ele vai pegar uma coisa com outra, uma coisa e outra. Então, nesse caso aqui, ele pegou 8 mais 6, que deu 14, dividiu por 2, que deu 7. É igualzinho essa expressão aqui, ó, igual, parêntese, A2 mais D2, fecha parêntese, divide por 2. Ó. Somei 2 valores e dividi por 2, deu o mesmo resultado. Então, essa questão não tem gabarito, basta solicitar a anulação. Próxima questão. É o termo usado para designar o indivíduo que pratica a quebra de um sistema de segurança e age em benefício próprio, de forma ilegal ou sem ética, roubando dados pessoais ou empresariais. Então ele é um tipo de hacker do mal, vamos dizer assim. Então ele é um cracker. Você marcaria a letra D. O termo usado para designar o indivíduo que pratica a quebra de um sistema de segurança e age em benefício próprio de forma ilegal ou sem ética, roubando dados pessoais ou empresariais, é conhecido como cracker. Letra D a resposta. Próxima questão. Em uma rede de computadores, como é chamado o equipamento que faz a determinação do melhor caminho de dados, olha só, e comutação de pacotes para a interface correta? Então veja, o equipamento responsável pela determinação do melhor caminho de dados, melhor rota e comutação de pacotes para a interface correta em uma rede de computadores é o roteador. A comutação de pacotes está relacionado ao quê? Os dados são divididos em pequenas partes ou pacotes e enviados individualmente pela rede, sendo reagrupado no destino. Então é como se eu estivesse enviando algo desmontado, quando ele chega no destino, ele é montado. Então você pega um site, ele vai todo, vamos dizer assim, enviado em pacotes, em pedaços, e ele chega no destino final, ele monta e você consegue visualizar aquele conteúdo. Então você marcaria aí roteador, escolhe a melhor rota, o melhor caminho de dados para trafegar na rede. Então você marcaria aí a letra C. Próximo. No Excel, o valor de erro, várias cerquinhas, vários jogo da velha, várias hashtags indica o quê? Indica que a célula está com uma largura muito pequena para o tipo de resultado, no caso um valor numérico ou um valor de data que quer exibir. Então você observa o seguinte, esse jogo da velha aqui não vai aparecer, por exemplo, se tivesse um texto. Ele aparece quando é uma data ou quando é um número muito grande dentro da célula. Então, por exemplo, ó, eu digitei aqui uma data e hora, observa que apareceu vários jogo da velha, várias hashtags aqui, e você observa que a largura da coluna está pequena. Eu tive que aumentar a largura. Quando eu aumentei a largura, apareceu o conteúdo. Então a resposta é a letra B. Célula com uma largura muito pequena para o tipo de resultado numérico que quer exibir. Não é qualquer tipo de resultado, porque tipo de texto, isso não vai aparecer, tá certo? Então ele deveria colocar aqui resultado numérico ou de data, seria numérico ou data. Então o gabarito ele vai colocar aí a letra B. Tranquilo, pessoal? Então por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões. Espero ver vocês nas próximas aulas. Até mais!